E o tempo é tão curto, né, também para as questões, que às vezes a gente fica descobre o que o político não pensa nos debates, né, e não o que ele pensa. Bom, mas enfim, no Brasil também, se o político pensa, já é uma grande coisa. A gente também já fica muito surpreso com algumas figuras quando a gente descobre que elas pensam. Agora, a gente vai entrar nesse assunto do tipo do debate, se faltar o debate é relevante ou não, mas eu queria entrar um pouco nessa história de cada perfil, né, do perfil de cada um dos participantes. Você falou a gente falou aqui do Caiado, você mencionou o Caiado, o Cury, o Caiado, os que estavam lá, e o Renan, né? Realmente, eu fiquei surpreso com o Cury. Ele parece que está numa palestra, né? Uma palestra acadêmica. Ele tem esse perfil de ficar dando aula, né? E, enfim, um cara muito contemporizador, chamou o Caiado para ser ministro dele, disse que o Renan era como um aluno, enfim, aquele papo de professor para ganhar a classe, né? Só que isso não ganha o eleitor, porque o eleitor quer ver outra coisa. O eleitor quer ver virulência, né? No bom sentido, quer ver a pessoa ali com força e de vontade. O Caiado, nesse sentido, ele sempre teve uma forma. Eu vi o Caiado diversas vezes em diversos debates, inclusive participei de algumas sabatinas com o Caiado, e ele sempre foi muito incisivo, assertivo. A gente até estava junto ontem, né, Mota, na cobertura desse debate, e acho que todo mundo ali ficou um pouco surpreso com um Caiado meio paz e amor, um Caiado meio low profile. Tinha uma coisa meio amena no Caiado, que não é o perfil normal dele. Vamos ver se essa é uma tendência do Caiado daqui para frente ou se nesse debate, eventualmente, ele estava assim, muito pouco assertivo, vamos dizer, ou definidor. Eu mesmo quando combatia alguém ou quando contrariava alguém, não estocava, né? Colocava a espada, mas não enfiava até o fim, coisas do gênero. E o Renan não, né? O Renan foi essa figura. Essa figura que o Marçal foi nos outros debates, o Renan foi agora. Xingou, pegou, passeou pelos púlpitos, colou cartaz, enfim, fez de tudo, né? Fez de tudo. Fez ali, usou todos os elementos do debate para até uma certa teatralização da própria fala, o que pega o eleitor. O eleitor entende isso, compreende melhor quando o candidato usa esse formato todo. Muita gente até falou que o Renan foi agressivo e etc. Mas o ponto aqui, ainda que ele tenha em alguns momentos podido ser agressivo ou ter falado palavrões, isso pode eventualmente ferir a suscetibilidade de um público mais velho, mas essa contundência dele é uma contundência que independe da idade, agrada, não importando se o cara é velho, novo, se o cara é de uma região ou outra. Fecha aqui comigo. Se o cara ele tem uma idade mais velha ou mais nova, se o cara ele é dos anos 80 ou dos anos 90, se ele não importa. Essa contundência na fala é naturalmente algo que o público entende. Vamos nos lembrar aqui, por exemplo, de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha uma contundência na fala, e a gente está mencionando aqui uns 30, 40, né? O próprio Collor, nos anos 90, tinha uma contundência na fala e não tinha redes sociais, não tinha nada disso. A gente teve o Jair Bolsonaro, por exemplo, que também tinha uma contundência na fala, uma espontaneidade, algo orgânico, e ele não era um personagem novo, não era um jovem ou qualquer coisa do gênero. Então, atribuir isso ao Renan, ele é jovem, essa contundência, acho um erro. Acho que isso é dele, acho que vem com ele. E é provável que ele mantenha. E ao manter, ele cria esse diálogo com as pessoas, e esse diálogo, me parece, Mota, que o diferencia dos demais candidatos. O Zema não tem isso, o próprio Flávio não é um personagem de contundência, ele fala sem essa contundência do pai, o Jair tinha, o Flávio não é necessariamente alguém com esse perfil, e aí esse diferencial, em debate pelo menos, acho que conta, e o Renan, ele se diferencia dos demais nesse sentido. Não te parece? Sem dúvida. Eu diria que o candidato do Missão foi o único que se preparou
para tirar o máximo de proveito do debate. Eu vou arriscar dizer aqui que ele sabe que não tem nenhuma chance de ser eleito presidente da República. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é ser mais conhecido e criar uma imagem. E ele provavelmente, naquele evento, foi bem sucedido, né? Porque ele tinha, de um lado, o Caiado, e eu concordo com você, eu acho que o Caiado optou por ficar em território seguro. Eu vou arriscar dizer também que o Caiado tem poucas esperanças de ser eleito presidente da República. Então, ele resolveu ali naquele debate jogar dentro das 4 linhas, para usar uma expressão. Tá? Ele ficou no território de apresentar as suas propostas. Ele não fez nenhum ataque, por exemplo, aos seus 2 adversários que estavam ali presentes. Né? Aliás, nenhum atacou o outro, né? Os 3 estavam ali, pelo menos o Renan e o Augusto Cury e o Caiado trocando gentilezas, né? como se eles não estivessem competindo um com o outro. Né? O candidato do Missão, ele vestiu ali o personagem, e eu acho que aquilo ali envolveu o estudo, ele foi bem orientado, ou ele se orientou em relação a como se comportar ali, ele se referiu várias vezes de forma bastante dura aos 2 candidatos que estavam ausentes, ele se referiu inclusive aos eleitores do PT, né? De forma assim bastante dura. Ele, se você observar as imagens, ele teve um gestual duro, um gestual nervoso. Ele nunca sorriu, salvo engano, ao contrário, por exemplo, de Caiado. Caiado começou a falar várias vezes sorrindo. O candidato do Missão nunca sorriu. Ele tinha uma expressão fechada o tempo inteiro. E ele teve um desempenho muito acima dos outros quando se referiu a alguns assuntos importantes, por exemplo, quando falou sobre segurança, quando falou sobre os gastos altos da educação superior versus o ensino fundamental, quando disse, e essa é uma frase que eu achei muito interessante, ele disse que o PT é inimigo das polícias. Ele foi o único naquele evento a apontar o componente ideológico da crise de segurança em que nós vivemos, e que eu sempre menciono aqui, né? Para mim, a raiz dessa crise é ideológica, e ele disse isso ali. Né? Embora tenha dado, na minha opinião, algumas bolas fora, quando ele sugeriu a decretação do estado de defesa para lidar com a crise de criminalidade, que eu acho uma medida totalmente desconexa. Ele falou de GLO. A GLO já foi tentada várias vezes. A GLO não altera as condições jurídicas que são o maior empecilho para debelar a crise de criminalidade. Os militares não têm os poderes que eles precisam para entrar numa comunidade e enfrentar o narcotráfico. Agora, o Renan acertou quando falou da construção de presídios, né? É uma medida muito importante, não é só presídio federal, nós precisamos aumentar as vagas dos presídios de uma forma geral. Ele falou também sobre redução de imposto, e os outros, o Caiado jogou ali naquele jogo seguro, e o Augusto Cury disse várias coisas aqui, né, que me surpreenderam, porque se ele é um professor, como é que ele diz? A mulher brasileira sofre uma série de violências, no plural? Que frase é essa? Aí falou aquela história das mulheres pagarem 4% a mais de juros por ano, como se esse fosse o problema da mulher brasileira, né? Repetiu isso várias vezes, deu uma sugestão que não tem pé nem cabeça, que a corrupção tem que ser tratada como crime hediondo. Nem crime hediondo nesse país é tratado a sério. Imagina você tratar a corrupção como crime hediondo, e daí? E fez outros comentários aqui, fez um comentário aqui que eu até anotei também. Vamos ter, ele se referindo às polícias, ele vai criar uma tal polícia foco.
que eu não entendi muito bem o que é. E aí ele disse que vai ter um ecossistema tão poderoso que nós vamos chegar antes do crime. Que eu também fiquei sem entender direito o que isso significa.